vivemos aí num mundo de redes sociais cheio de especialistas, então a gente trouxe um especialista de verdade. Esse cara aqui é o Tito Lívio, mestre em ciência política e geógrafo. Não sei se você já conheceu um geógrafo na sua vida, mas tá aí a oportunidade. Aproveitar aqui o comentário do Pedro, que falou aqui, ó, o presidente não é judeu, porque é isso que a mídia tá falando, né? Pô, como é que vocês estão dizendo que o governo é nazista se o presidente é judeu? Faz sentido isso aí? Não, é uma coisa... o problema é que esse argumento é usado para mostrar, para ignorar que o país tem movimentos assumidamente neonazistas circulando. Ah, não, se o presidente é judeu, obviamente, né, não tem extremistas no país. O que é errado, porque eu também acho assim, o Zelensky, ele não é necessariamente um fascista. Tá. Ele não se identifica com esse nacionalismo xenófobo ucraniano. Certo. O problema é que esses grupos sociais, esses grupos ultranacionalistas, eles não são presentes no legislativo. Tá? Os seus partidos são muito pequenos, eles até tentaram criar, mas eles conseguem, assim, pouca coisa. Sabe? Então, qual o nível de influência deles? Nível PCO de popularidade. Beleza. O problema é que eles são fortes em movimentos sociais e nas Forças Armadas. Por quê? Porque eles formaram as milícias que enfrentaram os separatistas pró-russos em 2014. Inclusive, em 2014, a Ucrânia vai ter uma crise de recrutamento muito grande. Muita gente vai fugir do recrutamento para o exército. E esses grupos ultranacionalistas vão formar batalhões especializados, batalhões partidarizados para ir lutar a guerra. Aqui, no caso da foto que você colocou, você tem a bandeira do setor direita, né, essa bandeira vermelha e preta, essa aqui, que remete ao exército insurgente da Ucrânia, que vai colaborar com a ocupação nazista durante a Segunda Guerra Mundial e vai cometer crimes de guerra contra comunidades russas, mas também polonesas no país. E aqui você tem o batalhão Azov, que é um dos braços armados desse movimento, né, o setor direita, que vai lutar na guerra do Donbass. Esse movimento, até então, era considerado até por países ocidentais como um movimento supremacista, né? Um movimento terrorista, xenófobo, né? De extrema-direita. Sim. Cara, em 2020, teve think tank americano, o Atlantic Council, fazendo artigo pedindo, né, que os países ocidentais deveriam legalizar, normalizar o batalhão Azov, porque reconhecia nele um grupo nacionalista legítimo para a defesa da Ucrânia. Então, vamos paradinha aqui para a gente tentar entender. Calma aí. Então, quer dizer que o Ocidente, né? Você falou aí um think tank. Para quem não sabe, um think tank é um... Explica para a gente o que é o think tank, rapidinho aí. Think tanks são meio que agências, né? Que fazem um subsídio científico, né? Para influenciar a política dos seus governos. Então, assim, think tank não faz ciência, tá? O think tank, ele está fundamentando cientificamente um conselho, né, para que um determinado governo adote sua política. Então, o think tank, ele vai falar de um tema, né? Vamos falar do batalhão Azov. Aí ele explica de maneira científica como é que o batalhão Azov funciona, por que ele foi criado, o contexto que ele foi criado, e no final do artigo ele faz uma recomendação, ou seja, que medidas o governo tem que tomar para colocar o batalhão Azov numa situação mais confortável, né? O que o batalhão Azov pode contribuir para a formação do novo exército ucraniano. Isso é o que diferencia think tank de lobby, tá? O lobby, ele só faz
aquele jogo de influência. O think tank ele dá uma roupagem mais científica. Ó, você está apoiando, mas é por isso, isso, isso. Assim, o Azov pode ser neonazista, tal, mas ele é um mal necessário para confrontar a Rússia, sabe? Entende? Tá, o think tank, então, seria um braço político com roupagem acadêmica, né? Para você ter artigos para poder justificar a sua política. Eu diria que ele é um braço acadêmico da política. Beleza, show. Ótima definição para a gente entender aí o que é um think tank que tá espalhado, eles estão espalhados pelo mundo inteiro, né? E assim, muitos deles são financiados pelas grandes potências, principalmente Estados Unidos, que têm o interesse de solidificar suas políticas, e a ideologia, eles sabem, não são bobos, que a ideologia é parte fundamental da política, porque se você convence as pessoas na ideia, aí o resto, né, vem a reboque. Então aqui a gente tá vendo a foto aqui desse batalhão de Azov, que você estava explicando que, porra, os caras recuperam simbologia nazista mesmo, não é tipo, isso parece nazista e tal. Não, é nazista, né? Essa simbologia aqui da bandeira preta e vermelha que você falou que eram colaboracionistas, né, durante a Segunda Guerra, e os caras criaram essa bandeira aqui, azul e amarela, que é a bandeira da Ucrânia, com esse emblema em cima. Isso aqui, essa cruz aqui é cruz nazista, né? Você sabe dizer pra gente? Não necessariamente a suástica, mas ela remete à chamada 14ª Divisão Galícia da SS, que foram um dos regimentos da SS alemã, formada por ucranianos étnicos. Né? Ou seja, ucranianos nazistas. É isso. Exato, desse estilo mesmo. Lembrando que, assim, na Rússia também existem elementos que se identificam com o nazismo, com o extremismo de direita. Tá? E essas pessoas também lutaram no Donbass, o governo russo também fazia vista grossa, e essas pessoas têm apoio em grupos de extrema-direita na Europa, nos Estados Unidos e até mesmo no Brasil. Ih, cara, agora tu calma aí, que agora deu uma embolação aqui na cabeça. Tu tá me dizendo que tem um grupo neonazista aí, que é esse, ucraniano, formado por ucranianos, mas que dentro da Rússia também tem esses grupos, né, neonazistas que lutaram também em Donbass, e a Rússia fez vista grossa, é isso mesmo? Exatamente, é como se fosse pessoas para você fazer o trabalho sujo. Então você deixa a sua fronteira porosa, né? Se vocês pegarem uma mapinha do Donbass, vocês vão ver que eles têm fronteira direta com a Rússia. Você manda armamentos e facilita a circulação de militantes e eles fazem. Aí tu deixa correr solto, né? Aí eles fazem. Deixa correr solto. Tudo bem, não tinha. Você está querendo dizer, então, que só tem nazista nas fileiras do Donbass? Não. Você tem de tudo. Você tem comunistas, você tem liberais, você tem. Eram pessoas que resolveram abraçar a militância dos movimentos pró-russos e foram lutar pelas suas fileiras. Mesma coisa do lado ucraniano. Né? Você só não tinha os comunistas. Eu trocaria os comunistas do lado ucraniano pelos liberais. Mas você tinha de tudo. Pessoas militantes dos Estados Unidos, da Noruega, da Suécia, da Alemanha, da França, de tudo quanto era coisa. Né? E, assim, esse puro suco de pós-modernidade comeu solto durante 2014. E aí, voltando àquela questão do Zelensky, né? Ele precisa da lealdade dessas pessoas, porque essas pessoas hoje treinam a Guarda Nacional Ucraniana. Né? Vamos explicar assim, qual é a relação, tipo, direta, né? Então, assim, esse é um grupo aí nazista, beleza, já sabemos então que eles são tolerados na Ucrânia, né? Com essa questão de criminalizar comunismo e nazismo, mas tu deixa o nazismo correr solto e fecha e vai atrás dos comunistas, e essa galera aí tá liberada, né? Pra andar na rua armada, pra fazer isso tudo aí, até porque eles ajudaram, como você falou, o governo ucraniano a combater os separatistas lá no leste, então eles ganharam uma moral, né? E que depois, inclusive, explica pra gente, porque o ministro do interior da Ucrânia, ele parece que incorporou
esse pilotão de Azov dentro das forças de segurança ucranianas, é isso? Exatamente. Esses batalhões acabaram se tornando legalizados. Por isso que eu falo que o exército ucraniano ele não existe. É um mosaico de milícias partidarizadas e ideologizadas, né? Porque você não tem só o Azov, você tem o batalhão de Dnipro, você tem o batalhão Kharkov, você tem vários nomes, né? Ah, tem vários, então? Tem vários. É que o Azov ficou o mais famoso. Aí o que acontece? Esses batalhões, eles foram financiados por oligarcas ucranianos, ou seja, com financiamento privado. Não era nem financiamento estatal. Teve batalhão que foi financiado por crowdfunding, né? Que é o caso do batalhão de Dnipro. Tipo, as pessoas os caras vaquinha. fazem um apoia-se online para apoiar um grupo paramilitar nazista. É isso. Exatamente. Então, assim, não tem. Era muito caótico a situação. E você vê que desde 2014 a Ucrânia não conseguiu organizar essa burocracia, essas forças armadas. É um governo que, assim, realmente não consegue funcionar. Então, assim, dá para a gente dizer que o governo da Ucrânia, ele hoje, depende desses batalhões neonazistas? Depende muito. E a lealdade deles é questionável, porque se os interesses deles forem muito contrariados, eles podem até tentar um golpe palaciano contra os Zelensky.